Prontinho. Bom, gente, então vamos lá, né? Vocês têm atividade para fazer que é muito simples, que é a atividade para, vamos dizer assim, pescar e pagar uma boa nota. Então, vocês vão fazer a ligação entre as personagens do desenho e os respectivos peixes. Quem não conseguir fazer, como eu orientei no vídeo e na descrição da aula, quem não conseguir ligar um ao outro, usando cores diferentes, pode simplesmente colocar o número no peixe, porque cada personagem tem um númerozinho. Tem duas meninas, tem dois meninos, cada um tem um númerozinho. Inclusive, o número está com cor diferente, que é para facilitar para vocês. Caso vocês queiram usar aquela cor, pode. Caso queiram usar outra, também pode. Pode ficar à vontade. E quem não quiser usar, fazer a ligação, aí faz a ligação com uma caneta, com o dedo, faz o percurso no celular ou no computador, e aí só faz marcar o número no peixe correspondente ao menino ou à menina personagem do desenho. É muito simples. E não esqueçam de marcar o horário que começou e o horário que terminou, certo? Isso é a atividade de hoje. Nossa atividade, que eu esqueci o número agora. Que número foi? Vocês lembram? 49. Da aula 49. Não, mas eu digo assim, o número da atividade. 10. 10, né? Então, foi a atividade 10. Isso aí, muito obrigado. Então, desde que a gente começou o ano, vocês fizeram 10 atividades com a de hoje. Então, quem chegou depois, né? Eu estou sempre lembrando isso, que é o caso de Jonatas, que está aqui na aula agora, não precisa fazer as anteriores, da primeira unidade. Viu, Jonatas? Basta você fazer as atividades da segunda unidade. Sim, professor, e quais são as atividades da segunda unidade? A partir da atividade 6. Então, sempre que eu colocar para vocês, e aí eu vou falar sobre isso também, sempre que eu colocar para vocês assim, atividade concluída com sucesso, é porque vocês fizeram a atividade certinha, 100% da nota. Se eu não escrever isso, é porque a atividade tem algum erro. Então, às vezes eu coloco assim, atividade entregue. Aí tem gente que me pergunta assim, teve um colega de vocês que me perguntou, eu errei, foi? Aí eu respondi, kkk, porque eu não aguentei na hora, né? Eu errei, foi? Quer dizer, ele já sabe que se eu não escrevi atividade concluída com sucesso, é porque tinha alguma coisa errada. Só que eu não ia dizer o que era que ele tinha errado, né? Aí só botei kkk. E aí eu não sei se ele olhou depois. Então, se eu responder, por exemplo, atividade entregue, é porque tem erro. Aí vocês podem corrigir, foi a pergunta que uma colega de vocês que está na sala me fez. Pode corrigir sim. Ah, professor, e se eu devolver e aparecer lá para mim com atraso? Não tem problema, porque eu já dei a primeira nota de vocês. Então, quando vocês cancelam para fazer de novo, e fazem e entregam de novo, aí eu recebo um e-mail avisando, entregue com atraso. Mas aí, quando eu abro, eu já vejo a nota que eu já dei, eu sei que vocês não entregaram com atraso, aí eu só faço alterar aquela nota. Então, se tirou 70%, 80%, 90%, aí pode ser que chegue até 100%, se tiver certo, aí eu vou responder lá, se tiver certo, a atividade concluída com sucesso. E aí, já que eu estou falando nisso, eu quero lembrar vocês que praticamente ninguém conseguiu sucesso na atividade dos números. Lembram daquela atividade da semana passada, que vocês tinham que identificar os números? Quantos números 2 tinham, quantos números 4 tinham, quantos números 6, quantos números 8? Então, vocês tinham que dizer para mim quantos números tinham, e praticamente ninguém acertou aquela atividade. Eu estou abrindo aqui a atividade 9. Hoje, à tarde, eu terminei de corrigir todas. Espera aí que eu vou falar sobre isso também. Boa pergunta. Deixa eu ver se tem alguma pendente aqui. Não, eu já corrigi todas que me entregaram e só fez 100% Natasha, Mai, Lula, Lohane, João Neres, Ana Carol e Amanda.
só. O resto não fez 100% dessa atividade. E aí eu vou dar só uma dica. Lembrem-se de uma aula que a gente deu, eu acho que foi para vocês. A minha cabeça hoje não está boa, viu, gente? Você, já não é muito boa, mas Você hoje falou que está... foi por nono ano mesmo. Hein? Você falou que foi por nono ano mesmo, do cor dos É, quadrados, do cubo. isso, não foi para vocês que eu dei essa Foi, aula? foi. Pronto, então, eu acho que foi da página 42 do livro, se eu não me engano, que eu Foi isso mesmo. deixei, né, eu deixei vocês sem responder 3 questões, e eu respondi com vocês na sala essas 3 questões. Então, usem aquela dica que eu dei naquela aula para vocês responderem essas 3 questões. Jonatas não estava na aula, então ele não sabe que dica é essa. E aí, se vocês puderem passar no WhatsApp, socializar com ele, como é que a gente sabe quantos cubos a gente tem naquele desenho, se a gente não consegue enxergar o desenho por trás? Então, eu ensinei que basta a gente contar, só um minuto, Natasha, basta a gente contar horizontal, vertical e multiplicar, e a gente vai saber quantos números tem. O Eu que é que sei está disso daí, acontecendo? professor. Massa. Então, o que é que está acontecendo com vocês na atividade 9? Vocês estão contando os números, e aí está acontecendo o que eu previa. Vocês estão ficando, ó, zarolho, e estão esquecendo de contar número, estão contando número a mais, e vocês não estão atentando para a quantidade máxima de números que tem ali naquele quadrado. Aquele quadrado, ele tem uma quantidade máxima de números. Então, na hora que vocês terminam de contar, não custa nada vocês somarem para ver se a quantidade que vocês têm ali está batendo realmente com a quantidade que tem que ter. Então, como vocês não estão fazendo isso, a grande maioria está errando nessa questão, que é a atividade 9. Respondendo a pergunta de vocês aqui, sobre os dados estatísticos, vamos lá. Pode não, Vitória. Deve. A pergunta de Viver no chat foi: os dados estatísticos, que aí já é matemática, né, gente? Os dados estatísticos, a atividade dos dados estatísticos, pode marcar como concluída ou é para anexar outra atividade? Bom, vamos lá. Ela me fez 2 perguntas. Ana Carol já respondeu aí uma, e eu vou emendar. É o seguinte, ó, gente. Aquela atividade do Padlet, que vocês têm que colocar a altura de vocês, vocês precisam, vocês vão marcar a altura no Padlet. Então, vocês não estão respondendo nada na atividade do Google Classroom. Vocês chegam lá no Padlet, botam a altura, pronto. E eu vou corrigir por ali. Mas se vocês não marcarem como concluída lá no Google Classroom, ele vai aparecer como pendente. Eu estou colocando a nota, mas marquem como concluída, porque aí sobe tudo para a tabela correta, e aí vocês não ficam com pendência, tá certo? Mas é isso que eu falei. Poderia colocar só a altura. O peso, bastava colocar quem tivesse balança em casa, porque eu não queria ninguém saindo de casa para se pesar. E repetindo aí a pergunta de Viver, a atividade 9 é para refazer? Só se a sua tiver errada. Se a sua tiver escrito lá, atividade concluída com sucesso, você não tem o que fazer. Se não tiver, aí você pode refazer, não é obrigatório. Eu já dei a nota de vocês, mas aí eu estou dando essa chance, informando a vocês como é que deveria ser. Quem me chamou que eu não vi? Peraí. Diga, Natashinha, você tinha Atividade falado 9 antes. é aquela que tem que contar quantos números tem? Isso. A atividade 9 é essa aqui. Eu vou pegar. Aí eu fiz, tipo, eu fui botando como cor. Ah, não, calma, não pode dar a dica, não, né? Não Como pode. cor? Pode. Eu vou abrir a sua atividade Como aqui. pode? Espera aí. Calma. Calma, que a língua de vocês não cabe na boca. Deixa eu ver se você fez 100%. Você fez 100% da atividade, então você não precisa refazer. Deixa eu abrir. Mas eu tô perguntando se pode dar dica pro povo. Não precisa você dar dica, não, porque a dica, eu vou dizer a você o seguinte, Natasha. A dica, gente, ela é como se fosse uma estratégia. E a gente nunca deve ensinar a estratégia para o nosso adversário. Certo? Então, cada um cria a sua estratégia. Aqui virou um jogo agora, foi, professor? Não virou um jogo, mas... Também não, tem- eu não...
Digamos a vocês o seguinte, que a vida da gente é uma batalha. E vocês estão chegando num nível que vocês vão começar a disputar as coisas com as pessoas. Então, vocês podem ajudar a pessoa a fazer, como eu estou ajudando a vocês aqui na condição de professor, eu estou dizendo a vocês, estou dando dicas. Contem, vejam quantos tem, veja se o total aqui, ó, se o total aqui embaixo bate com a quantidade de números que tem nessa tabela. Então, como é que eu vou saber a quantidade de números que tem nessa tabela? Eu não preciso contar um por um. Basta eu contar aqui, ó, as linhas. Opa, pedi aqui. Basta eu contar aqui, ó, quantos números tem na coluna, quantos números tem na linha, multiplicar um pelo outro, é como se fosse o cálculo de área que a gente aprendeu naqueles cubinhos. E aí eu vou saber quantos números eu tenho que ter no total aqui embaixo. Eu contei. Então, isso não garante que vocês acertem. Por que não? Porque vai que aqui tem 17,0 e você tenha colocado 15, tem 13,2 e você tenha colocado 11. Então, você tirou de um e colocou no outro. Entendeu? Então, não garante que você tenha um acertado. Mas é uma dica que vocês podem usar para. Então, assim como Natasha usou, ela já começou a falar quando eu cortei cores, vocês podem usar qualquer estratégia que vocês queiram para fazer a atividade, certo? Então, fica aí essa dica para vocês sobre a atividade 9, que eu estou permitindo que aqueles que não estiverem com a atividade concluída com sucesso possam estar concluindo, possam estar revendo e refazendo para corrigir os erros, ok? Eu não falei seu nome, foi? Eu não falei seu nome. Deixa eu ver aqui. Teve a vez que o senhor acabou de falar, eu acho que acabou de falar, peraí, que o nome das pessoas que tem todas as atividades completas, alguma coisa assim. Falei. E o som tava alto, aí eu não ouvi. Vocês querem saber de novo? Isso é o quê? Preguiça de ir lá olhar a atividade, é? Então tá bom. Eu vou dizer aqui. Quem tá... Porque vocês veem a frasezinha, vocês não gostam da minha frase, não, é? Então tá, eu vou ler aqui, então. Amanda, Ana Carolina, João Vitor Neres, Lohane, Luiz Eduardo, Maisa, Natasha e Vitória Verbena. São essas as pessoas que estão com a atividade concluída com sucesso, ok? Então, as demais, a outra aí sim, ela queria que eu dissesse o nome dela. Então, as demais pessoas não fizeram 100% da atividade. E aí, se quiserem, olha o que eu falei, não é obrigatório, se quiserem tentar fazer de novo com as dicas que eu dei, podem ficar à vontade para refazer e tentar a sorte de novo, ok? Deixa eu ver uma coisa aqui. Jonatas, você não fez essa atividade, não? Você é de que turma? Você é nono A, não é não? Sou. Então, na verdade, o que acontece? Essa aula para você não tem valor nenhum, porque você não é meu aluno, sua turma não é minha em humanidades. Então, aí você... Eu não sei quem é que dá aula para o nono A, alguém sabe, de humanidades? Acho que é a Luísa. Aí você tem que ver direitinho isso aí, para você acabar não perdendo aula com a professora Luísa, viu? Você pode... Eu vou dizer a ela que você estava na minha aula por engano, porque você confundiu com matemática, para você não ter dificuldade nenhuma com ela lá na hora de você fechar as suas notas. Mas aí, essa aula de sexta-feira, você não é com a gente não, viu? Deve ser aí com a professora Luísa. Aí você está liberado se você já quiser sair, se bem que a aula já está acabando, né? Porque acaba às 16 horas. Bom, então era isso que eu queria avisar vocês. Tem alguma dúvida em relação à questão de matemática? Eu já falei e vou repetir. Vocês respondem no Padlet e marca como concluída no Google Sala de Aula. E o detalhe, semana que vem, ou sábado, eu não sei agora. Peraí, Natasha, eu não sei se foi no sábado. Não, foi na semana que vem. Na semana que vem a gente vai usar de novo o Padlet, viu? Então, vocês vão ter a videoaula
pelo YouTube de manhã, e aí, à tarde, a gente se encontra no Meet, e vocês vão precisar usar o Padlet, porque lembram que eu falei que esse Padlet vai ser a nota, como se fosse a nota de um trabalho da unidade, vamos dizer assim. Então, vocês vão usar ele para o trabalho estatístico. Já está pronta a aula que eu já preparei, e na quarta-feira vocês vão ter acesso a ela no horário da aula de vocês. Assiste o vídeo no YouTube e a aula já vai estar disponível. Aí vocês já vão ter o Padlet lá, preenchido direitinho, vocês vão pegar o Padlet e usar para a atividade que eu estou pedindo. Diga, Natasha. Qual é a aula que o senhor botou esse negócio, esse link para eu marcar como concluída? Porque eu não sei nem como é que foi que eu respondi. Eu acho que me mandaram no grupo e eu respondi. Pera, deixa eu ver se ela está aberta aqui, porque eu estou corrigindo tanta coisa, mas eu não sei se ela está aberta aqui. Que eu não estou. Não, eu não estou com ela aberta aqui. É na aula de matemática, certo? Agora eu não me lembro qual foi a aula. Tem que abrir a turma lá no Google Sala de Aula e ver direitinho, que é aquela que eu pedi a altura de vocês. Então, vocês preencheram a altura. Então, me fale no grupo ou no PV, tanto faz. Professor, Bem, diga, Jonatas. não é para eu fazer os dever do primeiro período, não, né? Não, nem para matemática, no seu caso, você só é meu aluno em matemática, não. Você só vai fazer a partir da segunda unidade. E aí, a segunda unidade começou em matemática que dia, não lembro. Aí eu tenho que ver lá para olhar, porque eu só estou aqui com as turmas de diversificada aberta, não estou e do primeiro ano, não abri a turma de nono ano aqui ainda não. Certo? Bom, diga, Carol, para a gente encerrar. Amanhã a passada vai ser pelo YouTube? Amanhã de manhã, boa pergunta. Amanhã de manhã, nossa aula pelo YouTube, tá certo? E à tarde a gente não se encontra. À tarde eu postei uma aula, e aí vocês vão usar aquela aula para vocês jogarem qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês tiverem. Qualquer dúvida, qualquer problema com o trabalho, vocês postam naquela aula. Mas à tarde, o horário da tarde, vocês vão usar para concluir o trabalho ou para agilizar o trabalho de vocês de juros. Aquele trabalho que tem no livro ou no roteiro de estudos, depende de cada equipe, de 1 a 7, e aí vocês vão começar a agilizar, ou gravar, ou fazer a edição, ou treinar. Então, como eu já expliquei na aula, vocês podem ou abrir uma videochamada no Google Meet, ou vocês podem criar um grupo à parte no WhatsApp. Façam como vocês acharem melhor. Abra uma chamada de vídeo no WhatsApp, faz um ensaio, ou então cria uma videochamada no Google Meet, faz um ensaio se vocês forem gravar, ou então vocês podem testar no grupo do WhatsApp os áudios e ver direitinho. Se alguém tiver problema para fazer a gravação do áudio do podcast, fale comigo que eu vou dizer um programa que é de graça e que vocês não precisam baixar no celular, nem no computador, nem nada. Ele vai ser usado pela internet, e aí vocês podem gravar os áudios lá, que é, por sinal, que eu gravo o podcast de vocês. Só que tem um detalhe, ele vai ser em M4A. Então, tem que converter para MP3. Mas aí, o que vocês podem fazer? Vocês gravam o áudio todo em M4A, manda para mim que eu faço a conversão aqui no Audacity. Agora, tem que ser no prazo certo. Esse trabalho a gente vai apresentar para a turma no dia 16. Tá bom, gente? Tá bom. Mais alguma dúvida? Sem dúvidas. Pronto, então vocês vão me desculpando hoje que eu tô meio para baixo, viu? Porque meu primo faleceu de Covid, e aí hoje foi o enterro dele, eu nem dei aula para o 7º A, porque eu já cheguei tarde em casa, e aí eu não tô muito legal hoje não, tá bom? Eu até gravei a aula, falei sobre isso, provavelmente amanhã, quando vocês ouvirem, vocês já estarão sabendo sobre essa informação, tá bom? Então, Deus abençoe vocês, bom final de semana, se cuidem aí, pelo amor de Deus, tá bom? Quarta-feira a gente se vê, se Deus quiser. Tchau, tchau, galera. Tchau, Cheiro. Tchau. Valeu, pessoal.